Olá, tudo bom? Bom dia para quem é aqui do Brasil. Boa tarde já para quem vai assistir a gente lá da Espanha, de onde vem a nossa convidada, onde ela mora, na verdade. Mais uma vez, obrigada por todo mundo que está aqui, que já vai entrar. Quero agradecer a presença e a companhia de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana, super importante, que eu tenho certeza que vai mexer com vocês. Esse é a terceira, na verdade é a segunda live do especial Mês das Mães, mês de maio. A gente está falando sobre assuntos em torno da quarentena, né? A quarentena como foco, mas assuntos que a gente vivencia, né, nela. E hoje eu vou conversar com a Daniela Guzmão, do perfil Daniela Geração de Amor, e a gente vai falar sobre amor incondicional. Será que isso existe mesmo? O que é esse amor incondicional? A Dani já está aqui, eu vou adicioná-la, que aí a gente já se apresenta, já começa a chamar os convidados dela, os seguidores dela, enquanto vocês vão entrando aqui também. Deixa eu dar bom dia aqui pro pessoal que está entrando, vou adicionar a Dani. E eu peço que vocês, assim, avisem se o sinal tiver com algum problema. A gente sabe como é que é live, lendo mais uma num país, outra no outro, né? E a internet, tecnologia, às vezes falha, então vão avisando se vocês estão ouvindo, vendo direitinho. Vou aproveitar também para falar que aqui embaixo, ó, tem esse aviãozinho, vocês nem precisam sair da live para já convidar outras pessoas que vocês acham que é interessante assistir, que vão gostar desse tema, tá? Vão chamando todo mundo aí enquanto eu adiciono a Dani. Olá, Oi, tudo bom? tudo bem, Grazi? Tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde aí, Boa, né? boa tarde, aqui são 4:30 da tarde. Então, Tá aqui uma bom luz dia ruim aqui. ainda. Bom dia. E como é que você tá? Tô bem, tô bem. Tô um pouco assustada que tá chovendo muito, eu tô com medo assim da internet não funcionar muito bem. Começou a chover agora, um monte de trovão, vamos ver Ah, se é? funciona direitinho. Não, vai dar certo, vai dar certo. Gente, enquanto o Instagram vai avisando vocês, eu vou pedir para Dani se apresentar, tá? Para quem ainda não a conhece, para Pra quem quem não já me conhece, conhece. já tá sabendo. Fala um pouquinho o que que você faz, Dani, quem é você, um pouquinho do seu trabalho. Beleza. Bom, meu nome é Daniela, eu sou mãe de 3 crianças, moro aqui em Madrid. Sou advogada. E mudei minha rota há 2 anos atrás para justamente porque eu me tornei uma mãe. Eu sempre falo isso, de que eu não gostaria de ser filha. Falei, não tá dando certo, sabe? Eu quero fazer diferente. E foi aí que eu fui, entrei na disciplina positiva que eu nem conhecia, me certifiquei como educadora parental, mas naquele momento eu achei que não era suficiente. Eu falei, não é possível que só isso funcione, porque não estava funcionando na minha casa. A gente tem que cavar mais. E aí foi quando eu entrei nesse tema da criança interior, fui para a criação consciente, educação emocional e vi, né, o impacto que a nossa infância tem na forma da gente educar os nossos filhos. E foi aí que eu mergulhei a fundo e foi quando aconteceu realmente a transformação dentro da minha casa. Então hoje eu trabalho não só com pais e mães, né? O meu programa online é voltado para pais e mães, mas os meus atendimentos online são voltados para pessoas que querem entender como as suas infâncias impactam a vida hoje. Os bloqueios, os conflitos de relacionamento que elas têm, né? As crenças que limitam na hora de se relacionar, né? As relações interpessoais. Então, meu trabalho está todo voltado para a sombra, né? E para essa questão da criança interior, ferida. Enfim, é isso que eu faço hoje. E aí você disse que tem 3 filhos, né? Você me falou que é um menino Tem. de 8, uma menina de 6 e um menino de E 3 outro que quase 4. Quase 4. Mês que vem faz 4. Isso mesmo. E aí você disse Escadinha. que começou esse trabalho, né? Largou o direito de vez, tem 2 anos. Então, assim, você já Tem. era mãe de 3 quando você Sim, iniciou sim, sim. isso. Sim, já era mãe de 3. Eu já estava aqui em Madrid, inclusive. Eu já morava aqui. É, E foi assim, na verdade, eu até eu falo muito sobre isso, né? Sobre essa mudança de carreira, né? Por que que ela foi fomentada?
porque o mundo corporativo, naquele momento, não queria uma mãe de 3. Todas as ofertas vinham de uma maneira assim, ou você trabalha ou você vive com seus filhos. E eu tive que fazer uma escolha, sabe? Naquele momento eu falei, eu não quero voltar para isso. Eu sempre trabalhei aqui na Espanha. Eu trabalhei como advogada aqui na Espanha, que eu já moro há muito tempo aqui, a gente voltou uns anos para o Brasil e depois voltamos para cá. E eu falei, eu não quero realmente isso. Se é isso que o mercado quer, né? Mais uma pessoa para oferecer resultado para a empresa. Falei, o melhor resultado que eu posso oferecer agora é colocar 3 crianças no mundo emocionalmente inteligentes. É isso que eu posso fazer. Eu não quero entregar esse resultado para a empresa. Eu quero entregar esse resultado aqui dentro de casa. E foi aí a minha mudança. Foi muito difícil tomar essa decisão, sabe? Porque, enfim, eu ia largar uma carreira, o status de alguma maneira, né? Muitas crenças familiares envolvidas aí, né? Mãe advogada também, aquela coisa. E eu falei, eu não quero mais ser nada disso. Eu quero ser outra Daniela. E é uma mudança que ainda está acontecendo, né? Eu realmente larguei o direito, mas foquei totalmente nessa nova carreira e realmente, como a transformação foi muito clara na minha vida, na minha forma de me relacionar, eu realmente falei, isso aqui as pessoas têm que conhecer, sabe? Então eu vou colocar minha voz no mundo. E foi aí que eu comecei a fazer vídeos, postar. Eu nem sabia mexer em rede social, não sabia nada, não tinha rede social, né? E aí quando eu comecei a realmente escrever, e aí eu vi que eu gostava de escrever. Eu sempre gostei de escrever, mas não sabia que eu gostava tanto de escrever, né? E as pessoas falam, nossa, com as suas palavras eu estou conseguindo. Falei, gente, como a palavra tem poder, né? Realmente é muito importante a gente não tirar o valor dela. A palavra tem muito poder. E sempre nos meus posts eu tento retratar não só questões que eu estudo, mas questões que acontecem comigo. Eu sempre tenho uma pegada muito pessoal também, de conflitos pessoais que eu enfrento dentro de casa. Eu acho isso muito bacana, é uma coisa que eu faço bastante também, porque gera identificação, né, Dani? As pessoas, Total. às vezes, elas seguem alguns profissionais ou algumas mães, né? Eu, assim, eu brinco que eu tô no meio disso. Porque se eu sou jornalista como formação, então eu faço muito jornalismo da maneira que eu acredito aqui no blog, mas eu retrato bastante a minha realidade enquanto mãe, e eu também sou educadora parental, então, assim, e uma estudiosa nesses assuntos. Então, é algo que me encanta muito. Então, eu vou lendo vocês, eu vou seguindo vocês. E eu agradeço muito que eu tenho a oportunidade de ir conhecendo cada vez mais pessoas assim como você. E aí eu vou aprendendo, e aí eu vou tendo a oportunidade de conversar aqui e trazer para o meu público que muitas vezes assim, a pessoa não tinha acesso, sabe? Sim. Então, assim, por exemplo, eu envio para as minhas amigas pessoais, eu falo assim, ó... vai lá, assiste, vai ser legal, vai ser transformador, vai dar uma cutucada. Sim. Porque, assim, eu pensei muito em todos esses temas para falar agora durante a quarentena. Eu faço live toda semana, só que eu tinha parado assim que começou a quarentena, no meio de março, aqui no Brasil. Por N motivos. Falta de vontade, estímulo, eu não estava me sentindo bem. Eu vi que estava aquela corrida louca na internet, eu entendo. Gente que nunca fez nada na internet, trabalhou tentando, né, tirar o dele, que eu acho super válido, super justo. Eu falei, gente, eu não quero, não tô bem, eu não vou ser mais uma, eu não vou fazer isso. Ainda tá, a gente vê assim, a gente brinca, mas, nossa, assim, são 1000 lives por dia, né? São muitas, passaram a ser várias. A gente tenta até burlar os horários, mas mesmo assim não dá, não. E aí, eu fiquei pensando nos temas, nos assuntos, eu falei, cara, tem que ser alguma coisa que tenha a ver com a quarentena, porque eu não posso fugir disso. Mas eu não quero ficar falando da doença em si, porque isso... já está saturado, todo mundo já sabe, se quiser, vai, né? Entra lá nos sites oficiais e tal. E aí eu fiquei pensando assim, nesse olhar para dentro, no que eu estava sentindo, no que estava acontecendo, e fui amarrando esses assuntos, entendeu? Então, primeiro eu conversei com uma mãe assim, sem ser especialista de nada, semana passada, especialista no caso, né, nesses temas, assim, para ela falar o que ela estava sentindo, o que eu estava sentindo, vamos desabafar, beleza. E aí, troca, né? Vem você, aí agora, eu falei assim, não, eu quero conversar com a Dani, mas o quê? E aí a Dani me propôs esse tema. Ela falou assim, Grazi, vamos falar
sobre amor incondicional? Será que isso existe de verdade? Aí, né, conversa de internet, né, gente, de Instagram. Aí eu, como assim? Ela tá duvidando que eu amo meus filhos incondicionalmente? Aí Eu não. depois eu, será que eu amo mesmo? Aí, o que é isso? Gente, aí eu falei, aí ela falou assim, deu uma tocada aí, né, Grazi? Eu falei, nossa, com certeza. E se isso aconteceu comigo, fato que vai acontecer com as outras pessoas. Eu acho que, assim, inclusive, você deve passar por isso. É difícil a gente admitir isso. Mas se a Sim, gente sim, sim. começa, né, a entender, a gente Sim. sabe, vai vendo o porquê. Então, assim, antes da gente entrar exatamente, propriamente no tema mesmo, a Dani falou alguns outros assuntos, eu não sei se é mais relevante ela falar antes ou depois, que ela mergulhou nessa coisa da criança interior, Sim. como o que a gente foi reflete na gente hoje, na criação dos nossos filhos, na forma que a Uhum. gente lida. Eu sempre falo aqui no blog, não sei se assim, se eu me faço ser compreendida, até por não ter tanta propriedade disso, mas assim, eu tenho o sentimento, a sensação, Uhum. né, aquele de quando eu brigo com um filho, quando eu chamo a atenção de um filho, a forma que eu reajo Sim. a uma ação dele diz muito mais de mim do que dele. Uhum. Então, assim, isso é muito doido, gente. É uma coisa assim, porque se você tá aberto a mergulhar nisso, a entender, você vai lá no fundo, você começa a É lembrar das libertador. coisas. Uhum. É libertador, porque assim, o seu comportamento vai mudando e vai refletindo na relação de todo mundo. Então, assim, eu queria que a Dani fosse, né, traçando esse paralelo, falando um pouco Tá. dessa coisa do que fomos, né, e do que Uhum. refletimos, para a gente entrar exatamente no tema, né, da questão desse amor incondicional. A gente Uhum. vai falar mais sobre amor incondicional com filhos, né, mas pode ser Sim. outros amores, né, Dani? Sim, que o amor incondicional começa com a gente, tá? Tudo que a gente, a forma como a gente se trata é a forma como a gente trata os outros. Se eu não me amo incondicionalmente, eu não tenho a capacidade de amar mais ninguém incondicionalmente, entendeu? Eu projeto para fora o que eu tenho dentro, né? Então, assim, a gente passa a vida inteira ouvindo que pai e mãe amam o filho incondicionalmente. Isso é uma crença e é uma mentira. E é um peso gigantesco que se coloca nos ombros dos pais e das mães, sobretudo, que tem essa questão da culpa materna muito entranhada, né? A gente cresce ouvindo, quando você vai ver, quando você tiver seu filho, é um amor indescritível, não vai ter nada melhor. E tem muita mãe que não tem essa experiência. Que quando encontra com aquela criança, a sensação é de rejeição. Eu não queria ter essa criança aqui na minha frente, né? Isso tem a ver com a criança? Não. Mas aquela criança está trazendo à tona muitas sombras dessa mãe. E muitas questões de como ela pode ter sido tratada enquanto criança, enquanto bebê. Talvez essa mãe deva ter sido rejeitada. Talvez ela não foi acolhida e validada nas emoções, nos sentimentos dela. Nos momentos em que ela estava tendo explosões emocionais, não tinha ninguém para acompanhá-la devidamente. E ela se sentia sozinha. E essa criança, o choro dessa criança vai conectar ela justamente com essas dores. E ela não vai experienciar a maternidade com esse amor incondicional. De jeito nenhum. Além disso, a gente tem, né? A gente cresce com uma ideia do que é uma criança perfeita, ideal, né? A gente tem um padrão ali, pô, criança perfeita, cara. Criança tem que dormir a noite inteira, tem que comer bem, tem que estudar, tem que ser responsável, tem que brincar quietinha, não é para se sujar. Tudo isso conforma uma ideia totalmente ilusória do que é uma criança. Criança é criança e cada ser é único. E a gente não sabe respeitar essa unicidade das pessoas, né? Então, quando chega aquele filho, né? Vamos supor que você tenha sido a filha disciplinada, submetida às necessidades dos pais, responsabilíssima, obediente. E chega um filho que desobedece, um filho que é enérgico, que coloca a casa para se movimentar, aquilo vai trazer à tona tudo que você reprimiu a sua vida inteira. E nesse momento da quarentena, nós estamos nos encontrando com sombras que a gente nunca imaginou que tivesse. Porque o convívio era muito passageiro.
né? A gente delegava grande parte da educação às escolas, né? Então, o filho está lá na escola o dia inteiro, tem atividade extraescolar, tem natação, tem isso, tem aquilo. E não tinha que conviver, e muitas mães ainda, né, nenhuma crítica, tá? Mas tem babá, ou tem uma pessoa que cuida porque está trabalhando, ou seja, eu não me responsabilizo por aquilo que eu, né, aquela parte da educação e aquele convívio, que é o que gera conflito. O convívio gera conflito, é normal, né? Se não gerasse conflito, a gente não teria possibilidade de evoluir enquanto pessoa. E aí vem a quarentena, trancafia todo mundo em casa, confina ali todo mundo com os seus, e a gente olha para o lado e fala, quem são essas pessoas? Eu não me vejo aqui. Eu não suporto estar aqui. Para mim é demais, sabe? Os barulhos dos meus filhos, os 1000 pedidos de quero comer, estou com fome, fazendo barulho. Tarefas de casa, a gente começou a ter que tomar conta de coisas que não eram da nossa alçada, né? Falando aí como advogado, não era da nossa alçada. A jurisdição ali da escola, não tem nada a ver comigo, né? Então, eu não estou afim de olhar para isso. Realmente, eu não sou professora. Então, tem muitas matérias que eu fico perdida para explicar para o meu filho, né? E foram se acumulando muitas coisas, né? Então, agora, além do trabalho que eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta da casa de uma maneira diferente, porque as crianças não almoçavam em casa. A casa está sempre mais suja, tem muito mais roupa para lavar, tem criança para fazer dever, eu tenho que meter a criança nas aulas online. E 20 milhões de pedidos de mamãe, quero brincar com você. É muito complicado. A gente não estava acostumado com isso. E aí a gente fica, mas por que que o meu filho não pode ficar quieto, brincar sozinho, sentar bonitinho, para fazer o dever sozinho e não precisar de mim, que era tudo que eu queria, total autonomia. Aí a gente às vezes mascara essa necessidade de autonomia, né? Tipo, dizendo que é bom para ele, mas é porque a gente não está conseguindo sustentar aquilo. Pra gente é demais. Sim. Sufoca a gente. E aí que a gente tem que parar. Peraí, o filho é o problema? Não. Ninguém pede o que não precisa, né? Se o filho está pedindo de 1000 maneiras atenção, porque a criança, quando ela quer atenção, ela faz de tudo. Os meus filhos, volta e meia, começam a fazer palhaçada, começam a dançar, e fico assim, você não vai rir? Tipo, uma hora que eu tô totalmente conectada com outra coisa, eu falei, por que é pra eu rir? Eu quero fazer você rir. É necessidade agora pra mim. Querendo chamar atenção, querendo uma aprovação o tempo inteiro. Exatamente. Eu quero que você ria, eu quero que você esteja conectado comigo. E a criança, quando ela pede atenção, ela pede de inúmeras formas, né? Eu falo muito até em live sobre gerenciamento emocional. Ela vai pedir, primeiro ela vai querer que você, se você pegar o telefone, ela vai te chamar 70 vezes. Se você começar a se conectar com o computador, ela vai ficar puxando o teu braço. Ela vai fazer palhaçada, ela vai pedir comida. Tô com fome. Nunca, você pode dar 1 quilo de comida, nunca essa fome vai ser saciada, mas isso Nunca não é fome física, é falta de nutrição emocional. Né? A criança quer que você se conecte com ela. E muitos comportamentos inadequados são aprendidos aí, né? Porque a criança, ela se comporta... A criança que está se comportando bem, muitas vezes ela não é vista. Tá quietinha, os pais nem olham para ela. Tá ali, ó. Tô aqui trabalhando, a criança tá lá, ótimo. Meu filho é super obediente, super tranquilo. Pera aí, se eu não sou visto assim, deixa eu fazer uma besteira aqui para ver se meus pais me olham. E quando ela vê que os pais param o que estão fazendo porque ela tá fazendo besteira, é uma forma de conexão. Então, peraí, desse jeito funciona. Então, deixa eu agir mal para ver se toda hora eu consigo essa conexão. Fora quando a criança simplesmente resolve adoecer para se conectar com a gente. Quantos filhos não adoecem, né, não se conectam com os pais através da doença? É aquele filho que está sempre gripado, que é asmático, que tem bronquite, que está sempre com alergia, porque ele sabe que é uma forma de elo. Dessa maneira, doente, a minha mãe para tudo, meu pai para tudo e cuidam de mim. Aliás, os filhos fazem isso, inclusive, quando os pais brigam muito, quando os pais estão na iminência de se separar. Ela entende que, inconscientemente, que através da doença ela pode ser um elo, porque os dois param de brigar para cuidar dela. E assim, ela se desrespeita, né? E aí eu digo, quem ama incondicionalmente? Somos nós ou são os filhos? São os filhos. Eles adoecem para que a gente esteja com eles. Eles buscam se adaptar o próprio comportamento, né? Ser as crianças que a gente gostaria que eles fossem para eles não deixarem de ser amados. E eles deixam de se amar, mas não deixam de amar os pais. Isso é amor incondicional. Não importa o mal que os pais possam estar fazendo para esses filhos, tá?
A criança não vai deixar de amar os pais, ela vai deixar de se amar. E ela vai acreditar realmente que, no fundo, o problema é com ela. Que, de repente, ela realmente é um problema para os pais e que ela merece ser castigada, ela merece ser tratada mal, porque, caramba, eu só crio confusão dentro de casa. Quando os pais, às vezes, estão brigando por questões deles. A criança não tem nada a ver com isso. Então, assim, o amor incondicional vindo dos pais, isso é uma crença que amarra a gente, porque a gente se sente culpada quando a gente vê que a gente não ama os nossos filhos incondicionalmente. A gente se sente horrível. Caramba, eu queria que meu filho fosse silencioso. Meu filho não é. O que eu faço? Eu vou deixar de amar ele? Não, eu não deixo. Só que eu hostilizo muitas vezes quando ele é do jeito que ele é, né? Porque eu não aceito, no fim das contas, que ele seja dessa maneira que ele é. E essa falta de aceitação dos filhos, né? Ela está muito relacionada com a nossa falta de autoaceitação. Como nós também fomos tratados dessa forma, né? Como nós não fomos aceitos da maneira que a gente era, como a gente sofreu muitos julgamentos, muitas críticas, e esse sentimento de inadequação cresceu de maneira gigantesca na gente, a gente agora projeta isso para fora. E a gente agora não aceita os nossos filhos como eles são. A gente ainda, infelizmente, não tem a capacidade de olhar e falar, cara, meu filho é assim. Né? Não é que a pessoa não possa melhorar, mas é que eu já estou dizendo que ele não é bom do jeito que ele é. Por isso que eu quero que ele mude, né? Ao invés de eu mandar mensagem, olha, do jeito que você é, do jeito que você se comporta, eu te amo exatamente assim. Não, porque a gente hostiliza a criança, a gente deixa ela em solidão, né, quando ela está se comportando de uma maneira que a gente não gosta. A gente tem muita dificuldade ainda, realmente, de acolher, validar, puxar aquela responsabilidade pra gente, de ser o adulto autocontrolado, para levar a criança por um caminho de autorregulação e mostrar, olha, eu tô aqui disponível, ainda que você não me queira do seu lado, porque tem criança que realmente não quer que a gente fique ali grudado na hora de uma explosão, né, emocional. Mas eu tô aqui. Estou disponível, não vou te deixar sozinha. A hora que você quiser, a mamãe tá aqui. É muito difícil. A gente olha e fala, chora, chora, porque você tem motivo para chorar. Agora pode sofrer. E a gente sai. E é justamente nesses momentos que a gente deixa. Muitas feridas são geradas aí da infância, né? Quando a gente passa por situações hostis, mas em solidão. Isso é que gera feridas. Não é passar por situações hostis, é passá-las em solidão. Essa é a dificuldade. E aí isso é o que gera realmente feridas que a gente carrega para a vida, né? Quantos de nós, adultos, simplesmente não sabemos o que a gente sente? Porque a gente aprendeu a reprimir isso que a gente sente. A gente aprendeu a olhar para aquilo e falar, cara, quando eu me comporto e me manifesto, me hostilizam, me deixam sozinho. Então é melhor nem demonstrar o que eu sinto. Acho melhor ficar caladinha. E aí eu reprimo, eu abafo, eu sufoco. E cada vez que eu não manifesto alguma coisa que eu estou sentindo, isso não desaparece. Isso se acumula, isso vai para a sombra. E aí os meus filhos nascem e eu me deparo com várias situações nas quais eu me conecto com essas memórias da minha infância. E aí simplesmente tudo isso que está guardado vem igual um tsunami. E me afunda e afunda meus filhos também. Porque às vezes a gente tem uma reação super desproporcional para uma coisa desse tamaninho. Às vezes a criança está pedindo uma atenção, às vezes é um não, às vezes eu não vou comer. E a gente simplesmente não vai comer, mas você vai comer sim! E agarra a criança e sacode. Isso é normal? Não. Isso não é normal. Isso é um cúmulo de raiva de décadas atrás. A Ana falou aqui, perfeito, os filhos também despertam nossas piores sombras. Eu acho assim, essa coisa das sombras, do que a gente traz lá do passado, vem muito à tona com o nascimento dos filhos. Por isso eu sempre falo assim, que eu me transformei, eu mudei, eu virei outra pessoa com a maternidade, e não é só pelo fato de, eu sempre sonhei ser mãe, porque no meu caso, realmente é verdade, mas assim, por tudo que isso representa na minha vida, por tudo que isso mexe profundamente comigo, sabe? Você começou falando lá assim, dando um exemplo assim, vamos supor que você fosse uma menina obediente, quietinha, então, eu fui essa menina. Eu também. Então, eu fui aquela que não era quase chamada atenção. Nunca apanhei, por exemplo, né? Que antigamente, infelizmente, é uma coisa que ainda normal, acontece, né? Mas antigamente era mais ainda. Então,
porque nunca precisei, digamos Sim, assim, porque né? você já se submetia ao abuso, claro. Então, assim, só que eu consigo ter memórias, sabe, da infância, daquelas tristezas que eu nem passava para frente, para não Sim, ser criticada, para, sim, né, sim. eu sabia que não era adequado eu me sentir daquela forma, ficar triste por aquilo. Então, assim, eu vim carregando isso tudo. Até que teve um momento na minha vida que eu dei uma virada de chave. Eu falei assim, também não vou aguentar e não vou ouvir mais nada, assim. Isso vem muito Uhum. perto da adolescência, né? Esse Sim, tipo de sim. coisa. Comigo foi assim. Mas aí eu virei demais a chave. E aí eu fui pro outro extremo, sabe? Aquela coisa Polarizou. de não saber assim, não. Mas aí também não posso sair brigando com todo mundo e Claro, claro. contestando todo mundo. Então, assim, eu já consigo, né, com a maturidade, fazer essa análise. E aí vem os filhos, então, assim, num rompante de emoção, numa situação, eu consigo enxergar muitas coisas. Uhum, Porque uhum. eu tenho filhos que são muito mais. Claro também que eu acredito que é pela liberdade que eu O dou, espaço, né, que pela, eles têm. Uhum. pela forma de acolher, de Sim, respeitar sim. os sentimentos deles. Então, assim, de falar que eles, né, podem ficar com raiva, não tem sentimento ruim. Já vi você falando, Exato. né, sobre Sim, isso. não devemos moralizar os sentimentos, exatamente. Eu não vou deixar de amá-los porque eles cometeram alguma coisa que eu não gostei, que eles tiveram uma atitude que não é bacana, que eles, Uhum. né, erraram ali. Então a gente precisa aprender a separar, né? Então eu vejo muito neles, Dani, muitas reações, muitas coisas que eu falo assim, nossa, sou eu, ou então queria ser eu reagindo assim e nunca Uhum. consegui, nunca Nunca se pude, permitiu. Uhum. nunca me Exatamente. permiti. Por medo a deixar de ser amado. A verdade é essa. A verdade é a gente deixa. A gente tinha tanto medo disso. Quando eu falo em abuso emocional, eu até tô vendo um comentário da Camila aqui, daqui a pouco eu leio. É, as pessoas. Se o que eu tô falando de alguma maneira incomoda, olhem para isso, tá? Porque aqui eu não tô falando direcionado para ninguém. Né? Não tô falando para, olha, você não ama o seu filho incondicionalmente. Não, eu não tô falando isso. Tô falando que existe uma crença, né? Isso é pesado e muitas mães e pais não vivenciam a maternidade, a paternidade, né? E o ter filhos dessa maneira de, ai, que delícia, né? Não é assim. Isso é uma crença pesada. E é difícil a gente virar e falar assim, tipo, eu nunca critico, eu nunca julgo meu filho. Se você consegue esse nível de evolução, que maravilha! Então, realmente, você é uma pessoa que se aceita exatamente como você é e você não hostiliza o seu filho nunca quando ele é da maneira que você não quer. Né? Isso é maravilhoso. Se existem pessoas assim, eu ainda não conheço, mas que bom que a pessoa consegue. Porque até a Camila falou aqui, ah, não, mas eu daria minha vida pelo meu filho. Eu também. Eu daria minha vida pelos meus 3 filhos tranquilamente. Isso é amor incondicional? Não é por aí o amor incondicional, tá? Eu Uhum. dar a vida pelos meus filhos não quer dizer que eu amo incondicionalmente. Amar incondicionalmente é demonstrar esse amor, mesmo quando essa pessoa é diferente do que você espera que ela seja. É no Não, né? problema, é no É no caos, é na problema, situação. É por exato. isso que a gente veio tocar no assunto, gente, exatamente na Exatamente. quarentena, porque tá tudo borbulhando. Você ama Exatamente. seu filho, mesmo ele correndo para lá para cá, gritando, e de repente você fala assim: você está me deixando louca, você não me dá paz, eu não consigo mandar um Exatamente. e-mail, você quer comer o tempo inteiro, você quer minha atenção. Você, Uhum. assim, acolhe, concorda, entende, ou você. Como é que você reage? É esse amor incondicional Exatamente. que a Dani está tentando explicar. Exatamente, porque até nessas mensagens que você falou, a gente mais uma vez está responsabilizando o outro pelo nosso mal-estar, tá? E isso é falta de autorresponsabilidade, tá? Porque se eu falo você é o culpado pelo meu mal-estar, pelo meu problema, eu não estou eu estou me fazendo de vítima e não estou me fazendo responsável pelo que eu sinto. Ninguém é responsável pelo que eu Uhum. sinto. Se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô frustrada, se eu tô irritada, isso é um problema meu. Não é o meu filho que está me causando isso. O comportamento do meu filho, sim, pode ser um gatilho para aquilo que está dentro de mim sair. E é o que acontece, né? Quando o meu filho está se comportando de uma maneira desafiadora, ou às vezes nem isso, se movimentando, né, com a motricidade normal de uma criança, que é uma criança, aquilo pode me incomodar porque eu reprimi muito na infância essa minha motricidade para não incomodar os adultos da minha casa. E isso é manifestação da sombra. É isso que faz eu ver que
Porque se eu me incomodo com uma criança sendo criança, peraí, será que eu me permiti ser criança? Será que eu tive espaço para ser uma criança, né? Que podia se movimentar, que podia fazer barulho, que podia brincar livremente, ou eu era julgada por isso? Porque tem criança que não tem. Essa mensagem não chega para a criança. Ah, você não pode brincar, você não pode fazer barulho. Mas ela já percebe que se ela se comportar de outra forma, ou vai vir uma bronca, ou vai vir hostilidade, enfim, ela vai ser reprimida de alguma maneira. Então ela aprende a se auto-reprimir. Ela aprende a ser uma criança super contida, super adulta, super madura. E falando dessa questão da maturidade, né, criança madura, né, que os adultos da nossa época adoravam, até hoje eu ouço às vezes a minha avó falar, e você era uma criança tão madura. Eu falei, putz, que pena que eu fui uma criança tão madura. Não falo isso pra minha avó porque ela não vai entender, né, que eu também não vou criar conflito. Uma pessoa que tem uma mente antiga, que não quer mudar, mas enfim, né, não é o problema esse. Mas eu fico assim, caraca, putz, que pena que eu fui uma criança tão madura, porque eu não me permiti vivenciar coisas de criança, coisas de adolescente. Eu lembro das minhas amigas falarem pra mim, Dani, você parece uma velha, sabe? Com as coisas que eu colocava, com os meus posicionamentos, e falava assim, eu tô tão desgostosa. Tem uma amiga que até hoje brinca comigo, Dani, eu nunca mais vou me esquecer dessa frase. Você, aos 15 anos, falando que estava desgostosa por uma situação que estava acontecendo no colégio. Ou seja, até a minha forma de falar, eu era rebuscada, sabe? Na hora de falar, super formal. Então, assim, deixei de vivenciar muitas coisas. E às vezes eu até brinco, boto nos stories, assim, agora eu uso tênis, eu uso bota de roqueira, coisa que eu nunca me permitia. Eu, com 15 anos, eu saía de sapato de bico fino, fingindo quase que eu era advogada. Eu era muito adultinha, sabe? Chata com algumas coisas. Não era uma pessoa chata, eu não me achava, pelo menos, mas eu era muito adulta. E isso realmente me impediu, né? Eu me enquadrei naquele papel, porque eu percebia que ser madura agradava a todos à minha volta. Ou seja, eu não dava trabalho, eu nunca dei trabalho com nada, sabe? E aí, claro, isso não deixa de ser abuso emocional. Porque o dia que eu comecei a dar algum trabalho, ou fiz alguma coisa que não estava dentro do script, existia uma hostilidade. Epa, essa não é você. Cadê você de volta? Né? E a mensagem que o adulto passa, né? O adulto que gosta de uma criança madura passa, é aquela, você é madura. Você dá conta. Quem não dá conta sou eu. Então eu preciso de uma criança madura para me ajudar nesse conflito, nesse problema. Eu tenho muitos problemas na minha vida e eu preciso de uma criança madura para me ajudar. E é isso que a criança entende. Então ela deixa de manifestar as próprias necessidades, deixa de ser ela própria para poder atender as necessidades desse adulto tão, né, imaturo para lidar com as próprias questões. Então a criança que está numa etapa de receber apoio emocional, ela começa a dar. Isso é o abuso emocional. Se eu estou no campo e aí Fala. Tem algumas idades, né, Dani, que você percebe isso mais. Assim, algumas idades da criança que ela tem uma necessidade maior de aceitação. Então, né, como assim, eu já tenho um de 6 que faz 7, um de 9 que já faz 10, eu percebo algumas idades que, assim, eu via que ele está... O de 6, por exemplo, agora, às vezes ele está mentindo para agradar. E, assim... sutilmente algumas coisas que eu pego, sabe? Não é muito padrão, porque assim, aqui em casa, assim, a gente tem conquistado isso cada vez mais, assim, a coisa da confiança mesmo. Sim. Que eu falo, se você não tem isso com seu filho, gente, corre. Principalmente se eles ainda são crianças, porque lá na adolescência, assim, depois que a porta fecha, é difícil para abrir, sabe? E ela só abre por dentro. A gente sempre pode construir pontes, mas fica muito mais difícil, porque essa conexão e esse vínculo parental não foi formado na infância. Então existe uma desconfiança com relação àquele progenitor. Não é um porto seguro, não posso confiar. E na adolescência já é natural acontecer isso. Exato. Com tanta confiança, né? Então, hormonalmente já tudo se modifica. Então, sim. Hoje é raro isso acontecer, mas assim, eu comemoro quando, sei lá, essa semana, esse filho meu de 6 anos, ele corre o dia inteiro. E aí, fazendo uma atividade da escola esses dias, aí falava assim, coloca um sonho que você quer. Cara, ele disse que ele queria correr uma maratona. E aí, assim, o pai falou assim, então por isso que você tá treinando já dentro de casa. E aí, em uma dessas correrias, ele
ele assim, ele é, né, sem querer rotular, já rotulando, ele é uma criança mais estabanada. Ele meteu a mão na orquídea que estava lá no alto e ela caiu, espatifou no chão. Conseguiu, E né? aí, Uma proeza. né? E aí eu cheguei, aí ele, mamãe, foi sem querer. Aí sim, a forma que eu reagi e que o pai também, claro, a gente falou tal, mas assim, aquilo de não gritar, de não brigar, faz com que ele, das próximas coisas erradas que ele fizer, ele consiga contar. Então, assim, hoje eu falo, eu conquistei muito isso, que assim, o meu filho, o mais velho, ele abre a porta quando chega da escola, e ele já abre e fala assim, ó, você vai saber lá na agenda, porque hoje eu fiz isso assim, assado. Pode ir lá olhar que já deve estar Tem lá. confiança, tem intimidade emocional para falar sobre isso, né? E isso eu falo muito, desculpa até te cortar, se você quiser continuar, continua. Não, tá bem. Essa questão da intimidade emocional é uma coisa. Esse é um sinal de que a gente está educando de uma forma diferente, né? Porque a intimidade emocional permite que a criança sinta que a gente é porto seguro pro bem e pro mal, assim, tipo, fiz merda. Tô me sentindo bem para falar merda, porque eu não vou ser castigado, nem julgado, nem criticado, nem ouvir sermão por conta disso. Então ela se sente à vontade para falar as verdades dela, para compartilhar, porque não tem jeito, né? A gente ainda vive numa sociedade que a gente faz uma coisa errada, a gente sente culpa. E aquela culpa Sim. corrói a gente internamente. Então, assim, enquanto a gente não liberar essa culpa, a gente se sente mal. E muitas vezes a criança vem para perto e fala: pô, mãe, cara, eu quebrei aquilo que eu sei que você gosta, sabe? Então, isso de alguma maneira, quando ela vê que tem esse acolhimento, ela solta essa culpa que faz tão mal para ela, né? E quando a criança percebe que, pô, tirei uma nota baixa, eu posso falar isso pra minha mãe, isso acontece, eu falo em muita live isso aqui, né? Que o meu filho mais velho volta e meia chega assim, não quis estudar, tava super confiante, né? Beleza, eu sei a matéria e tal, pimba, toma um pau na prova. E ele vem, pô, acho que você não vai gostar, você não vai ficar muito satisfeita, mas, pô, tirei nota baixa na prova. Falei, mas sou eu que tenho que gostar ou é você? Eu já passei pela escola, eu acho que é você que tem que estar satisfeito ou não com a sua nota. O que que você quer ser? Um aluno mediano, um aluno tal, né? São É isso escolhas. aí. Você pode simplesmente escolher ser um aluno mediano e dar o mínimo em cada prova, o mínimo nos trabalhos que você faz, e só lá na frente você vai colher esses frutos. Porque a hora E que aí, você assim, for a gente entregar dá o mínimo num responsabilidade. trabalho, talvez ninguém queira você. A gente dá essa responsabilidade para ele e, ao mesmo tempo, Dani, a gente baixa as nossas expectativas mais uma vez, né? Daquele Sim, filho sim. ideal, daquele tal. Eu, Sim, sim. quando o meu começou a fazer as tais provas, que aqui, né, no terceiro ano, É, o meu tá no eu sempre. terceiro, da Então, primária. não, o meu já tá no quarto. Ah, tá, o Esse meu ano tá ele no tá, terceiro. né? Começou, ficou um mês de aula, mas tá no Ah, não, é quarto. porque aqui começa em setembro. Termina mês que vem, ele entra no quarto em setembro. Entendi. E aí, assim, eu falei assim, vamos ver como é que vai ser esse aluno. Então, assim, eu percebi que o meu filho, ele tem, assim, necessidade zero de tirar 10 na prova. Ele é estudioso, ele gosta, ele não tem Uhum. dificuldade mas assim, ele foi, estudou, tá bom, errei, e ele lida bem com isso. Eu era Sim. extremamente Eu perfeccionista. sofria, passava mal com isso, se eu tirasse a nota Gente, como baixa. isso era ruim, que peso. Aí eu Sim. olho pra ele e assim, eu vejo que ele tá, Lidando tá super bem, bem, né? tá ok com aquilo, não sei o quê. Aí eu, Exato, beleza. não, mas isso era uma necessidade nossa de busca de aprovação, porque a nota não deixa de ser uma recompensa, né? Ou um Sim, castigo. Então ela pode ser uma recompensa ou um castigo. E quando eu olho aquilo, né, aquilo é que chancelou que eu realmente sou inteligente, ainda mais nós que devíamos. Eu tinha rótulo de inteligente, não tenha dúvida disso, eu ouvi isso o tempo inteiro, né? E o meu filho, assim, ele virava, tira uma nota 8, 8,5. Pô, mas essa nota tá boa, mãe. Cara, se eu tirasse 8,5, eu ia ficar, eu quero 10, sabe? E aí, mas é. isso é importante a gente olhar, cara, eram os melhores alunos, os que se deram super bem na vida? Não necessariamente, sabe? Exatamente. Você não precisa ser aluno 10 para se dar bem na vida. Se você tem um emocional ferrado, esquece que você não vai se dar bem na vida. Seus conflitos interpessoais vão ser inúmeros e você vai estar o tempo inteiro lidando com isso. E mais, ainda vai estar lidando com o mal-estar de você ter sido bom aluno, ou aquela pessoa que todo mundo coloca aquela expectativa, você vai ser uma pessoa ótima, vai se dar super bem profissionalmente. E não.
Isso não isso simplesmente não garante nada, nada mesmo. Então, assim, quando baixa a expectativa e fala, cara, ele tá bem, a questão é que é uma linha tênue. Aquela questão da displicência, tá bom, o que eu entreguei tá bom, ou não dei o melhor e tá tudo bem, não dá Sim, o melhor, né? sim. Ou eu dei o meu melhor e falei, beleza, eu tirei 8,5, eu posso tirar melhor na próxima vez e vou te estudar para isso. Mas isso é importante a gente dar uma olhada para ver se a criança tá assim. Eu gostava de dar o máximo, e eu acho que em qualquer situação da nossa vida a gente deve dar o máximo. Só que o máximo hoje pode não ser o máximo amanhã. Pode ser que amanhã eu esteja exausta e não consiga dar o mesmo que eu dei hoje. E tá tudo bem chegar amanhã e dar menos, porque esse é o meu limite. Se eu desrespeito os meus limites, eu vou estar sendo violenta comigo. Isso e pode ser um padrão, e que acontece muito, um padrão de desrespeito reiterado pela minha pessoa até a hora que eu caio doente, porque eu estou o tempo inteiro desouvindo, né, os meus limites corporais, né, o meu emocional, e até uma hora que realmente meu corpo manifesta se adoentando. Eu posso ler uma pergunta aqui que por acaso me chamou a atenção? A Ana tá sempre, a Ana é uma querida que me segue, que está sempre participando. E ela botou, mas como acolher isso que não existe amor incondicional pelos filhos? Me sinto uma pessoa má com essa descoberta. Nós não somos maus porque a gente não ama incondicionalmente. Sabe por quê? Porque para a gente amar alguém incondicionalmente, a gente primeiro tem que se amar incondicionalmente. Eu vou voltar para a fala do início. Se eu não me amo incondicionalmente, se eu não tenho compaixão pelos meus erros, se eu me castigo cada vez que eu cometo uma coisa que não era para ter cometido, né? Se eu falo uma coisa e falo, putz, caraca, que burra que eu sou. E aí, ó, lerê o tempo inteiro, né? Aquela coisa de se martirizar, se culpar. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou lidar de uma outra maneira com os erros dos meus filhos? Né? Não tem como. Eu só posso oferecer para o outro o que eu tenho dentro de mim e como eu me trato. Por isso eu pontuo tanto, inclusive no meu programa, no Reaprender a Educar, que a relação comigo tem que mudar para poder mudar com os meus filhos. Por isso é tão importante olhar para a criança que eu fui e para a forma como eu me trato, porque não são meus pais hoje em dia. Né? Eu sou adulta autorresponsável, né? Os meus pais fizeram o que eles podiam e agora com tudo isso, que é a minha história, eu tenho que olhar isso, ressignificar, me curar de alguma maneira, buscar uma forma de lidar com isso e me amar. A hora que eu me amar incondicionalmente, eu vou ter total capacidade de amar os meus filhos incondicionalmente. Enquanto isso não chegar, né, não adianta achar que a gente vai amar os nossos filhos incondicionalmente. Não é que seja errado, é que é uma matemática que falha. Eu não posso tratar os outros de uma forma diferente da qual eu me trato. Normalmente eu vou tratar da mesma maneira. Claro. Aí você vai falar, não, mas espera aí, tem gente que é muito... gosta de agradar, né? Tá sempre sendo solícita com os outros. Isso é buscando amor fora, tá? É um amor que eu não sei entregar para mim internamente. Por isso eu busco fora. Só que isso que me faz buscar fora, que é esse medo da rejeição, medo de não ser aceito, é violento comigo também. Porque eu deixo de ser autêntica, eu deixo de ser eu mesma, né, para agradar os outros e achar que aquele amor, aquela atenção que estão me entregando tá tapando um vazio emocional. Não está, não está, porque eu vou estar o tempo inteiro buscando fora o que eu não tenho dentro. Vai continuar um buraco ali dentro. E isso que falta dentro, só eu posso me entregar, só eu posso me tratar dessa forma, entendeu? Então a gente não é má, né? A gente só tem que realmente se curar de muita coisa da infância para conseguir tratar os nossos filhos de outra forma. Aí sim a gente vai poder amar incondicionalmente. Eu queria falar assim para ela que a gente não é má e não é vergonhoso a gente admitir isso, gente, a gente aceitar, sabe? Eu falo que eu fiz a minha certificação internacional em disciplina positiva em novembro. Era uma coisa que eu queria fazer muito, tinha muita vontade. E eu tinha uma expectativa que ela acabou se confirmando nesse curso, que foi exatamente o quê? Eu poderia fazer mais milhares de certificações e cursos e etc. Mas se eu não olhasse para mim, para dentro, não ia adiantar nada. Eu não consegui, gente, aplicar nada daquilo que eu tinha aprendido, porque eu precisava cuidar de mim, olhar para mim. Então foi aí que eu comecei a mergulhar mais profundamente nessa questão da criança interior, né, nesse olhar sistêmico e em tudo mais, entender o meu papel, o que eu sinto, o que eu faço, as minhas reações, para eu conseguir até colocar ferramentas da disciplina positiva, por exemplo, dentro de casa, que às vezes são muito simples, mas aquilo... a gente não sustenta.
Por causa sabe? do Não nosso sustenta. emocional. Uhum. E eu sou, sim, eu sou uma pessoa que não tô falando se é qualidade nem defeito, mas assim, eu sou muito de verdade comigo. Então, assim, Uhum. eu lembro que quando eu fiz essa certificação, muita gente me perguntou assim, e você vai começar a trabalhar com isso agora? Eu falei assim, gente, não vou trabalhar com nada. Eu vou trabalhar comigo, vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim. E aí, depois disso, eu vou começar a implantar isso dentro de casa, vou começar a entender, vou começar a praticar, vou colher os frutos dentro de casa, porque eu fiz, o principal é para isso. Foram minhas escolhas lá atrás, assim como você também, Sim, de abandonar um certo tipo de carreira e de modificar, porque sim, eu queria fazer parte desse processo. Então, assim, hoje, sim. por exemplo, Dani, quando eu vejo assim, até acolhendo as mães mesmo, que estão nesse momento de quarentena surtadas, às vezes, assim, com algumas amigas que eu tenho mais intimidade, eu brinco, eu falo assim, bem-vinda ao meu mundo, porque assim, eu trabalho em casa, então eu me divido, eu tô ali junto o tempo Sim, inteiro. sim, Eu tô sim. acostumada assim, igual, né? O pai tá aqui hoje, eles estão lá almoçando, comendo, mas muitas vezes não tá, o pai às vezes viaja, então eu tô às vezes numa reunião, o menino entra, pede uma coisa, um negócio. Então é minha rotina. Ela Sim, é sim, essa sim. rotina, entre aspas, estressante desde sempre. Sabe, Sim, sim, desde sim. que meu filho vai fazer 10 anos, desde um ano e pouco, eu tenho esse trabalho, ele só se intensifica. E não é fácil. As pessoas, às vezes, assim, mas você tá em casa, gente. Nossa, tá Vocês em estão casa, eu vendo acho que é agora? a coisa mais difícil. Claro que eu não vou comparar o momento, porque agora a gente está com medo, Sim, a gente, sim, né, a gente não pode sair, não é se não quiser, a gente não pode, sim, tem que ficar em casa para preservar a vida. Então, assim, é diferente. Mas no sentido assim, a gente está conhecendo aquele ser humano, isso é uma coisa que me traz, em meio ao caos, me traz uhum, certa paz no coração. sim, Porque eu conheço meus filhos, eu sei que é aquilo ali mesmo. Então, é essa a realidade. Então, nada tá tão diferente assim, sim, dentro sim, de casa, exatamente. sabe? Então, Porque eu você já acho tinha que. esse convívio, né? Eu tô falando isso porque ela fez uma outra pergunta aqui, a Ana. Vocês falaram sobre a relação com os filhos, crianças. Poderiam falar sobre quarentena, esse amor incondicional, em relação aos filhos adultos, também com os nossos parceiros. É, a Ana já me segue há um tempo, enfim. Amor, eu vou falar a mesma coisa, tá? Porque se para filho não tem, imagina para o parceiro, né? Amor incondicional sempre vai partir da gente, sempre. Agora, realmente, a gente agora está se deparando com um parceiro que talvez a gente nem conhecesse, né? Porque a gente também não convivia tanto assim. Cada um na sua vida, Sim, no seu trabalho, era aquela coisa meio corrida, jantar e tal, botar a criança para dormir, e às vezes já ia exausto para cama. Então, faltava ali conexão com o parceiro também. Agora, eu gosto sempre de deixar claro, né? A Ana é uma que segue a mim e segue meu marido, que fala muito de relacionamento a dois, né? É, é importante que a gente tenha claro que a questão da sombra não mente, né? O que me incomoda no outro diz mais de mim do que do outro. Então, isso que eu tô vendo no meu parceiro, que eu acho que é culpa dele, que me irrita porque é ele que faz, não tenha dúvida de que é manifestação da sua sombra. E essa é a melhor maneira de a gente se autoconhecer e se fazer responsável pelo que é nosso. Juntando essa pergunta, deixa eu voltar aqui, porque acho que a Letícia tinha botado aqui. Você acha que os nossos pais são responsáveis pela vida que levamos hoje? Não, de nenhuma maneira, tá? Quando a gente fala, isso é uma coisa que, quando eu comecei a falar de criança interior ferida, muita gente resiste a olhar para esse assunto, como eu fiz, tá? Eu fiz isso também. Eu olhei para aquilo e falei, eu não tenho criança interior ferida. Fala sério, eu não vou ficar olhando para isso. E aí eu apontava para outras pessoas, fulano, olha esse assunto aqui que é interessante para você. Fulano, olha aqui que você tem criança interior ferida. Ou seja, aquilo que eu vejo que serve para os outros, o remédio que vai curar os outros, é o remédio que vai me curar. E eu não consigo enxergar, porque, né, olhar para aquilo incomoda demais. E aí, quando eu resolvi olhar, né, porque muita gente também confunde, acha que para ter feridas da infância você tem que ter tido uma infância traumática. E não, a gente não tem que ter tido uma uhum. infância traumática. A gente tem que ter tido simplesmente necessidades Não legítimas que atendidas. não foram atendidas, né? Tem uma distância entre o que a gente recebeu e o que a gente necessitava. Já tem feridas aí. E cada criança é um mundo. Cada criança tem as suas necessidades. Eu tenho 3 filhos, você tem 2, um vai pedir uma coisa, outro vai pedir outra.
E o que você entrega para um, às vezes falta para o outro, às vezes sobra para o outro. Depende, né? Cada criança tem a sua história. E aqui, os nossos pais, Letícia, é muito importante a gente ter isso em conta. Os nossos pais têm a história deles nas costas. Eles têm as crianças interiores, feridas deles. E não tenha dúvida que a infância deles foi bastante mais de desamparo do que a nossa, né? Porque em cada geração a gente vai melhorando um pouquinho mais, né? Então, todo esse desamparo, esse cenário desértico, né, em termos emocionais, que muitas crianças passaram até na nossa geração, imagino que você seja mais ou menos da minha geração, os nossos pais passaram num cenário muito pior, né, onde criança não tinha espaço para nada. Né? Então, eles muitas vezes não têm registro emocional nenhum do que é demonstrar um carinho. Isso eu vejo nos meus atendimentos online, de pessoas falando assim, cara, a minha mãe estava ali fazendo, cuidando, mas não me lembro dela me tocar. Eu não me lembro dela me dizer eu te amo. Eu não me lembro nunca da minha mãe me abraçar. Não, colo, não, eu não sei o que é colo. Então, falta muito contato físico. E para esses pais chegarem ao ponto né, de não conseguirem pegar um filho no colo, de acolher, é porque eles receberam muito menos do que isso. Os nossos pais não são os responsáveis. A nossa história tem que servir de combustível para a gente mudar e se transformar e evoluir e ser uma pessoa melhor e desprogramar o que está ruim lá de trás. Isso é honrar os pais. Né? O que muita gente acha que honrar os pais é repetir, replicar comportamentos. Eu vou educar meus filhos exatamente como os meus pais fizeram. Só que isso, de repente, não faz mais sentido nenhum para a nossa vida. E honrar os meus pais vai ser justamente olhar para aquilo que eles fizeram, receber de bom grado, é isso, é o que eu tenho, tá? Mas eu não quero replicar isso, eu quero fazer diferente. Eu vou desprogramar essa cadeia de desrespeito, de falta de amor com as crianças e vou fazer diferente. E vou deixar que é isso que faz sentido para mim. Então, eu vou deixar uma geração mais emocionalmente saudável. Vou fazer diferente. Tá tudo bem o que eu recebi. A questão é quando a gente continua guardando ressentimento pelos pais. Nós somos adultos, autorresponsáveis. A cura, né? A questão do perdão está nas minhas mãos. Eu não posso exigir hoje que o meu pai faça ou minha mãe façam isso por mim. Sou eu que tenho que virar e falar, Daniela, peraí, dói aqui dentro? Então eu vou me oferecer isso que dói aqui dentro. E como é que eu vou fazer isso? Muitas vezes através do que eu ofereço para os meus filhos, né? A Ivone Laborda, que para mim é uma mestra, né? Eu fiz mentoria com ela, enfim, a Ivone Laborda é espanhola, né? Fiz meu curso de criação consciente com ela, educação emocional, e ela fala, né, uma frase muito famosa dela é dar o que não se tem, dói, mas cura. Né? Então, quando eu consigo oferecer para os meus filhos... Eu nem sabia que essa frase era dela, mas eu falo isso sempre, gente. É difícil a gente dar o que a gente não teve, mas é libertador e cura, é incrível. Sim, porque você começa a ver a sua criança, né, não como a chata, que pede muito. Você olha e fala assim, cara, eu também já fiz esses pedidos, mas eu fui tratada de outra forma. Eu fui hostilizada, eu fui castigada, gritaram comigo. Eu quero fazer diferente. Eu vou entregar agora para o meu filho como se eu estivesse entregando para mim ali do lado. E isso é muito poderoso, porque quando você consegue ver que você pode se acolher, que você pode se dar colo, que não tem problema nenhum você fazer isso, é quando você se liberta de tudo isso e não espera que venha de fora esse oferecimento de amor, de atenção, de acolhimento. Quando eu faço isso comigo, eu me sinto bem. E não tem essa. Inclusive, muita gente na quarentena agora está tendo que lidar com a solidão, porque, enfim, não é casado, não tem um relacionamento, e se encontra com as próprias sombras por não se aguentar, não se suportar. E é nesse momento que a gente tem que olhar, peraí, o que está me incomodando tanto de mim mesma, né? O que eu não estou aceitando que eu tenho? Quando eu aceito as minhas sombras, eu olho para isso e falo, cara, isso faz parte de mim. Vou integrar isso aqui, até para eu poder aceitar mudar. Se eu não aceito isso, como é que eu vou mudar uma coisa que eu não tenho, né? Não faz sentido. Então, assim, é poderoso quando você vê que você tem esse poder, realmente. Deixa eu ver que com certeza estar em casa é bem difícil. A Jadna falou que nossos filhos nos ensinam muito. Tem um garoto de 10 anos, ele é muito adulto, e vivo estimulando ele a ser mais tranquilo, não cobrar tanto. Quando estou estressada, ele fala, vamos parar, respirar. Então, Jadna me lembrou Jadna, uma colega daqui, jornalista também, me lembrou uma questão aqui que é sempre assim, os gritos que você dá com seus filhos, esses gritos eram para ele. Então, assim, fazer essa reflexão, gente, é muito doida, porque assim, às vezes você tá
puta com seu marido, tá puta com seu chefe, não sei o quê. Só que você não E vai grita poder com o filho. com eles. Aí você chega na pobre da criança e... Então, assim, Exato, anteontem eu estava extremamente chateada com algumas situações. Eu tava, e assim, tudo eu encrencava dentro de casa. Sim. Meu filho, com quase 10 anos, já também esse menino mais adulto, mas assim, ao mesmo tempo que não liga para tirar 10, então ele tá lá, tá Tá bem balanceado, com ele mesmo, tá bem, mas ele sempre foi muito assim, não sei, de repente, não sei se dá tempo, mas talvez falar um pouquinho dessa coisa do papel dos filhos, Dani. Você é filha mais velha? Você Eu tem sou filha irmãos? única, eu tenho um irmão par de pai, mas eu durante 10 anos fui filha única e do meu pai e da minha mãe eu sou filha única. Entendi, porque assim, eu sou filha mais velha e o meu marido é o caçula. Eu vejo muita diferença em tudo. Sim. É um assunto para Mas são polaridades, é outra live, são polaridades aí que se é atraem outra também. live, mas é muita diferença, sabe? Os papéis, assim, aquela coisa do. Sim, Eu já vi post seu sobre isso, de sim, nascimento do irmão, daquela coisa de sim, responsabilizar o mais velho, que a gente faz sem querer. E eu, por ser mais sim, velha, eu tento tirar isso do meu mais velho, assim, você não tem que cuidar do seu irmão, você não tem que ser sim. responsável por ele, Você não é etc. E tal. exemplo para ele, É né? um exemplo de nada para ele, porque isso é muito pesado. Muito, porque Pesado eu mesmo. fui essa criança que tinha que Sim, sim. ser, tinha que cuidar do meu irmão e etc. Mas aí, voltando, só para concluir o que o meu filho falou nesse dia que eu tava, não sei o quê, e eu tô reclamando, né, pra lá e pra cá. Ele virou pra mim e falou assim: Mãe, o que que você tem? Assim. O que que você Uhum. tem? Gente, ninguém pode fazer nada. Se eu tô em pé, você quer que eu sente? Aí eu olhei Nada tá assim, bom, né? creu, né? Aí eu falei assim, aí eu entendi o recado, eu falei, filho, realmente, não é nada com O vocês. problema é Mamãe não está comigo. bem. Mamãe Exato. não, mamãe está chateada, mamãe vai lá pro quarto, ficar um pouco quietinha, para ver se ela melhora, depois ela volta. E assim, isso, cara, ele me deu uma chamada de Exatamente. atenção que eu estava precisando. Com certeza meu marido já Já- tinha tido vontade de fazer o dia inteiro e não falou. Mas é engraçado. Ontem eu tava sentada, eu sentei assim pra jantar e o meu filho tava falando alto, assim, mas beleza. Só que aí chegou uma hora que eu dei uma joelhada na mesa e aquilo doeu. Eu fiz assim, cara, para de falar alto, tá me incomodando. Aí ele virou assim, você só falou isso porque você deu uma joelhada na mesa, sabe? Tipo, a dor já foi o gatilho pra você se irritar com a minha voz. Você não tava irritada com a Exato, minha voz antes. Aí eu comecei a exato. rir, a gente começou a gargalhar. Eu falei, cara, tu já tá sentindo como é que é a manipulação das mães, né? Então fica Aham, esperto, porque é isso aí mesmo. Então, assim, eu, tipo, volta e meia, né? Inclusive, fiz post sobre isso já há um tempo atrás, né? Da questão da roupa, né? O meu filho mais velho é um filho que vai furando barreiras aí, né? E quer deixar o cabelo grande, quer ir com aquela roupa de parque pra festa, sabe? E aqui todo mundo sai tudo engravatadinho, todo mundo com suéter, sapatinho pra festa. E meu filho tá com aquela roupa super desleixada, aquilo fica. Aí até o dia que ele virou pra mim e falou assim, mãe, isso foi em janeiro, ele virou pra mim e falou assim, mãe, você tá com vergonha da roupa que eu tô indo. Você pode virar para as tuas amigas e falar que quem se vestiu fui eu escolhi a minha roupa. aham, aham. Aí eu fiquei assim, o que eu vou falar depois disso? Aí o pai falou, já percebeu, né, Léo? É assim mesmo. Falei, eu tô com É, vergonha mesmo, eu tô com vergonha do que vão achar de mim, como é que uma mãe deixa o filho. E que não tinha nada demais, era uma roupa de parque, sabe? Mas eu queria meu filho engravatadinho, sabe? Aquela coisa do julgamento seguindo o alheio de. padrão, né, Dani? Exatamente. Então, os meus filhos são muito assim, e eu fico, porque quando eu virei a chave, eu virei muito essa pessoa, sabe? Eu comecei a usar calça de skatista, com cueca Sim, aparecendo, e antes eu era a Patrícia, enfim, depois a fase só de sim. roupa preta, tá? Sim. Mas eles já Você virou estão. a chave na adolescência, né? Eu só virei na vida adulta já Então, agora. eu virei, mas assim, eu virei demais, né? Pro Como eu falei, oposto, depois eu né? tive Uhum. Tá. E aí eu vejo os meus muito assim. Mãe, hoje eu vou com uma meia de cada cor, mas meu filho, por quê? Mãe, qual é o problema? Eu estou de meia. Qual é o problema de uma ser azul e outra amarela? Exatamente. Qual é o Aí, assim, problema? cara, não tem um problema assim. Se a escola não exige esse uniforme, sabe? Sim, Não
tem problema, então assim, não vai ter o problema. Então a gente precisa muito isso. E nosso tempo tá acabando. Tá acabando, né? Tá Tá acabando. Deve acabando, ter né? aquele reloginho estressante. O Insta corta, a gente não dá nem tchau. É um O assunto Insta tão teve um monte de gostoso. mudança. É capaz da tua live direto pro IGTV agora. Não tem nem opção de botar no feed mais. Então, isso aconteceu comigo numa live que eu fui convidada. E Sim, assim, mas nunca aconteceu aqui comigo. Tanto que quando aconteceu, eu falei, gente, o que que é isso? Mas enfim, sim. de qualquer forma, gente, ou vai para o IGTV, ou vai ficar 24 horas no ar, mas depois ela vai para o meu canal do YouTube, Dani. Então, assim, fica lá Beleza. para Você me passa. sempre. Me passa Eu que te eu boto no passo o meu também. link, então, porque foi um bate-papo muito bacana aqui, 20 Ótimo. segundos. Quero te agradecer demais. Obrigada. Obrigada. Obrigada a A todas. gente, Obrigada pelo a convite, gente Grazi. marca outro, gente. E assim, e eu vou falar, segunda-feira eu tenho uma outra live, eu vou falar também sobre criança interior, Que porque olhar para ótimo. dentro. Então, vocês assistam aí. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo que Obrigada, estava aqui querida. Beijo a participando. todos pela participação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.